Olá, povo lindo, tudo bem? Vocês estão preparados aí para mais uma Pílula Persona? Corre enviar o aviãozinho porque vocês sabem que é bate pronto, né? É um papo, uma troca de ideia e uma reflexão que a gente quer deixar para vocês toda segunda-feira nesse horário. Então vai mandando aí pro pessoal. As meninas já estão. Nós vamos falar sobre um tema que é quase um sinal amarelo: ética na saúde mental. Olá, Ju! Boa noite, Cláudia. Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, a impressão é que a gente fica um pouquinho mais cansada depois do nosso evento, né? Muita energia, planejamento colocado, a gente se encontra e diz, olha, começamos uma segunda mais cansada, mas vale a pena, né? Uma fala que a Vivi fala muito, que ela diz assim, a gente cansa, a gente corre, a gente coloca uma energia e quando acaba dá uma satisfação tão grande, né? A gente pensa, ai, Exatamente. valeu a pena, foi tão bom. Então, já inicio agradecendo, né? Muito obrigado mais uma vez, nosso terceiro simpósio. Tem sido trocas maravilhosas, com alunos, com colegas, com áreas diferentes, né? As pessoas dizendo que lindo esse trabalho, não sabia, e propondo mais ainda, né? Então, às vezes, quando a gente pensa, será que não tá muito? Vem um colega, vem alguém e fala, vamos mais? Vamos fazer mais, tá tão legal. Então isso nos dá um incentivo a partilhar o conhecimento e fazer essa rede mesmo, né, de aprendizado. Então, brigadão mesmo. E hoje um assunto, né, eu comecei falando assim, quase um sinal amarelo. A gente quer mais trazer uma pincelada e uma reflexão para vocês pensarem conosco, né, sobre dentro da área de saúde mental a questão da ética. Então eu já quero passar para Viviane, psiquiatra, aí representando toda a reforma psiquiátrica, né? Representante mor, que faz jus mesmo à humanização no tratamento. O que tu nos fala sobre a ética na saúde mental? Boa noite a todos, obrigado por todos estarem aqui, né? Como a Cláudia falou, a gente está cansado, né? Foi um final de semana bastante intenso, mas que a gente tem uma resposta muito boa, né? A gente poder compartilhar conhecimento, poder dividir, né? Fazer esse network, né? Foi um final de semana realmente muito gostoso, muito bom. A hora que termina, a gente fala, valeu a pena, né? Então, tudo muito bom. E o tema que a gente trouxe hoje, né, a questão de ética na saúde mental é fundamental, né? Quando a gente fala de ética, a gente está falando de como a pessoa se comporta diante de uma determinada situação, né? Então, diferentes sociedades vão estabelecer éticas e comportamentos diferentes, né? Aquilo que é normal para um pode não ser para o outro, né? Mas quando a gente fala em saúde mental, sobretudo, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está falando e sobre quem a gente está falando, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está mexendo com o interior da pessoa, né? Quando a gente faz tratamento com o paciente, a gente está trazendo coisas à tona que muitas vezes nem ele fala para outras pessoas e nem para si mesmo. Eu costumo dizer assim, às vezes o paciente vai para terapia e eu sempre digo que a terapia a gente conta coisas que a gente escondia de si mesmo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que fala de preservar essa questão desse sigilo e o respeito às individualidades de cada paciente. Muitas vezes aquilo que ele traz como absurdo, a gente ouve muito assim, não vou falar isso porque isso é bobagem. Não vou citar esse assunto porque você vai rir de mim. E não tem o correto, não tem o certo. Ninguém vai rir de ninguém, porque está envolvido aquilo que é o sentimento. Se está envolvido aquilo que é o sentimento, eu tenho que ter um respeito muito grande por esse indivíduo. Eu tenho que ter um respeito muito grande pelo sofrimento que ele está expressando naquele momento. Então, não existe um sentimento maior ou um sentimento menor. O ridículo ou aquilo que está esclarecido e aceito por todo mundo. Existe o que a pessoa está sentindo naquele momento. E é importantíssimo que o profissional respeite esse sentimento, né? Quando a Cláudia fala assim da evolução da psiquiatria, né? Eu sempre coloco, né? Hoje a gente tem poucas internações, lógico, quando necessário, a gente ainda faz internações, mas é muito raro, né? Quem me conhece sabe que eu interno quase nada, praticamente nada, porque a gente consegue conduzir ambulatorialmente e manter a estrutura que esse paciente tem, né? Manter ele no leito familiar, manter ele assistido de forma adequada.
E a internação, ela vem quando não há outra forma de condução do caso clínico, né? Então, como a gente consegue tornar melhor a vida desse paciente com o uso dos fármacos que a gente tem atualmente, quando necessário e bem prescritos, né? Outra coisa que eu acho extremamente importante para a gente que lida com saúde mental é o sigilo, né? A gente precisa do sigilo médico, né? A gente precisa do sigilo profissional. A gente tem lá um grupo de estudos, né? E que a gente fez questão de colocar nesse grupo de estudos, que ele é aberto, que seriam casos de conhecimento público, né? Para que o paciente tenha certeza que em nenhum momento ele vai ser exposto, né? E essa discussão de caso clínico que a gente leva é justamente para compartilhar conhecimento com as outras pessoas. Porque quando a gente compartilha, a gente está sempre crescendo, a gente está sempre aprendendo. Né? Quando a gente faz esses encontros, como foi o encontro de sábado, né? Que a gente fez, como a gente cresce, né? O feedback que a gente teve do Dr. Helder, de vamos continuar compartilhando, né? Das pessoas que participaram do simpósio, como é gostoso, como vale a pena, né? Que é o que a gente tem vontade, né? O Instituto vem disso, né? A gente sentia falta desse compartilhamento, a gente sentia falta desses encontros, né? Para poder discutir, para poder falar sobre os casos, para poder falar sobre aprendizado, sobre técnicas novas. E sempre com a preocupação de resguardar aquilo que é privado do paciente. Então, jamais a gente vai expor um paciente, jamais a gente deve sair e comentar sobre um paciente, porque isso é antiético. Eu recebo demais, né? Eu atendo muitas famílias, e aí um enfermeiro fala assim, você atende minha irmã. Aí eu faço cara de paisagem, né? Você atende minha irmã, foi ela que me indicou. Eu continuo com a cara de paisagem, né? E aí eu falo assim, não, mas você não vai falar nada? Eu não posso falar quem eu atendo, né? As pessoas que eu atendo podem se referir que são atendidas por mim, mas por uma questão de ética, a gente não pode referir. Então, esse cuidado, essa preocupação de respeitar o sentimento do outro e respeitar o sigilo do outro, eu penso que é fundamental, né? Então, a gente precisa ter esse respeito com a nossa saúde mental, não rir do outro, independente de você ser profissional ou não, porque não existe o ridículo, existe o que eu estou sentindo, né? Não existe a maturidade, vamos dizer assim, existe a maturidade para aquele momento de acordo com aquilo que eu consigo fazer naquele momento, né? Então, o respeito ao próximo está muito embasado na questão da ética, né? Então, a ética em saúde mental também se baseia na questão do respeitar o adoecimento do outro, né? Eu respeito que o outro está adoecido, e se eu respeito que o outro está adoecido, eu vou conseguir ajudá-lo. Se eu ridicularizo o sofrimento do outro, a gente não vai conseguir dar suporte e essa pessoa vai só piorando. Então, eu acho que isso é extremamente importante. É isso. Vivi, pego a palavra e trago o seguinte, assim, eu acho que você trouxe em especial a questão da ética na relação terapêutica, né? O quanto realmente isso talvez esteja impregnado na nossa prática, até por conta de tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Dentro do ramo psi, tá impregnado realmente o respeito à história do outro, né? E pensar ética, lógico que a gente não vai, a intenção da pílula não é se estender, mas assim, se a gente for pensar na questão filosófica, o quanto que ética é uma coisa extensa, né, para a gente pesquisar, para a gente analisar. E são questões delicadas e muitas vezes ética a gente esbarra em questões de foro íntimo também, né? Mas eu acho que a gente deveria pensar o seguinte, né, em função até de tudo aquilo que a gente conversa. Quando a gente pensa em ética, eu não consigo desmembrar também a ideia da alteridade, né? Então, eu tenho que saber e eu tenho que entender como que o outro é. E muitas vezes esse outro, que é o diferente de mim, ele pode me assustar ou me chocar, e eu posso concordar ou não do como ele faz. Mas que também, às vezes, em determinadas situações, a gente também tem que contextualizar, a gente tem que compreender, né, que aquilo que você comentava, quais são os valores morais, né, de uma determinada sociedade, quais são os valores morais de uma determinada família, de um determinado contexto. Então, compreender, entender o outro é muito importante, e a gente vai passar pelo diálogo e pela escuta, né?
Então, quando a gente fala em especial da nossa convivência em sociedade, a gente tem uma interdependência, né? A gente trabalha no coletivo. Nós, por exemplo, a proposta nossa do Instituto Persona é justamente que a gente trabalhe na interdisciplinaridade. E aí vai existir uma relação com o outro. É óbvio que a gente não vai abrir mão dos nossos valores, das nossas premissas, daquilo que a gente conceitua e acredita, né? E tanto quanto pessoa, quanto como família, como sociedade, daquilo que a gente sabe que é certo, né? E que o que é certo e o que é errado, às vezes para um, talvez não seja para o outro. Então, assim, entendo que ainda dentro do nosso convívio, dentro da coletividade, além da... Que é isso, não vamos, aqui não é a intenção não é aprofundar no que é ética, mas eu acho que tem um detalhe que também é muito importante da gente pensar, levar para reflexão, que existem as pequenas éticas, né? Existem as pequenas éticas do cotidiano que vulgarmente e até de uma forma pejorativa a gente joga como etiqueta, né? Mas não é uma... O que é uma etiqueta, né? Ela é uma pequena ética. Então, quer dizer, o que é que a gente está levando para onde a gente está? Como é que eu me comporto onde é que eu estou? Então, até quando eu trabalhei por muito tempo com empresas, né? E quando a gente pensa numa ética corporativa, quando a gente pensa numa ética institucional, como é que essas relações se dão? Como é que esses tópicos, como é que esses comportamentos são construídos e embasados em quê? Né? De onde, qual é a razão de se fazer da forma que se faz? Então, mais uma vez, então pensando em ética, a minha contribuição, a minha provocação da pílula hoje é essa, né? A gente, sim, nós somos éticos, mas a gente é ético diante do outro, e o outro é ético diante de nós, e a gente é diferente. Então, e como você puxou ali no início, a questão da relação terapêutica, eu ainda entendo e deixo como provocação e reflexão que a gente também tem uma ética entre profissionais, né? Entraram alguns médicos aqui que eu vi, ai que lindo, Sheila. Sheila foi a primeira a entrar aqui, Vivi, doutora Sheila. Nossa primeira pessoa a assistir aqui, que delícia. Obrigada, Sheila. Os nossos colegas psicólogos que estão aqui, e até uma das coisas que a gente fala, né? E eu concluo, estou concluindo agora, passo para a Cláudia. É o seguinte, quando a gente pensa na ética entre os profissionais, eu acho que entre nós, psis, existem várias formas de se trabalhar, existem várias abordagens, mas existe um código que nos rege. Então, a gente tem que ser fiel a esse código que nos rege, né? E levar em consideração, muitas vezes, assim, conhecer o que o outro faz para depois emitir uma opinião. Né? Porque, infelizmente, a gente ainda recai nisso, né? Não concordo com o que o outro fez, mas você sabe o como e o porquê ele faz. Então, assim, acredito realmente que saber entender o outro é fundamental, que a ética é algo muito grande, é algo que compõe o nosso comportamento social, importante e necessário para que haja o bom relacionamento, né? E lembrando isso, que a gente ainda tem as pequenas éticas, mas não como uma coisa fútil ou pequena, mas que realmente faz parte do como a gente se compõe, se comporta e como a gente é. Então, a minha pílula era essa. Cláudia, passo a palavra. Então, eu gosto muito, né? Até porque eu estudo filosofia na raiz, então dava aí para falar disso muito tempo. Mas como é uma provocação, né? Para a gente trocar com vocês também, eu queria pensar nessa diferença da ética e da moral, que é tão discutida aí quando a gente vai estudar ética, né? E um exemplo muito simples de pensar, por exemplo, você está no sinal e tem uma senhorinha para atravessar a rua. A questão ética é que você não é obrigado. Não tem um regimento que obrigue todas as pessoas que estão próximas dessa velhinha a atravessar. A questão moral é os valores que você vai ter diante dessa situação. Eu ajudo, ou eu estou com pressa, ou eu estou cuidando de uma outra criança, a prioridade é criança do que a senhora idosa. Aí vai ser muito mais particular. Por que eu estou destacando essa diferença entre ética e moral aí, né? E pensar, Sócrates dizia que a ética é a felicidade, quem busca a ética encontrou a felicidade. Platão vai dizer que é muito mais ligado à justiça, né? Então, isso desde o início das ciências aí que a filosofia tem, eles discutem essa questão da ética. Quando a gente vai falar na parte teórica, ela é mais fácil de entender.
na prática ela se complica. Por quê? E aí eu vou entrar na minha área, né? Tem, a psiquiatria tem uma ética, a psicologia tem uma ética, e a gente precisa entender que é isso, uma ética, um código de ética. Todos nós temos uma ética, a gente vive em sociedade, então temos o superego, o recalque, as leis morais, né? Mas tem código de ética. Então a psicologia tem um código de ética, ele é revisto de tempo em tempo, e isso nos rege desde, a gente também conversa com a Vivi, né? Muito legal. Desde a questão de como divulgar preço, como divulgar trabalho. Você não vai ver um psiquiatra e um psicólogo divulgando promoção, pacotão, venha em tantas sessões você ganha cura, né? Porque o código não permite. Inclusive, não permite que se venda serviço por promoção de serviço. A gente é orientado pelo código que a gente vai vender o trabalho, né? Buscando resultado óbvio. Então, são as profissões que têm minimamente um código que regra. Se a gente sai desse código, a punição, a sanção. Você pode denunciar um profissional, né? E aí eu estava até lendo antes ali as várias denúncias pelo menos da psicologia, não sei bem da psiquiatria, mas da psicologia é porque o psicólogo caiu na instância moral. Porque ele aconselhou a partir da sua crença. Isso a nossa profissão não permite. Isso eu queria diferenciar, como na prática ela é delicada, é uma linha muito tênue. E aí eu vou entrar, falei do código de ética do médico, o código de ética do psicólogo, e as outras terapias que lidam com sofrimento, elas não são regulamentadas no Brasil. Então você pode ter qualquer tipo de outra terapia. A psicanálise, inclusive, ela não é regulamentada com um código de ética. E aqui que eu queria falar a diferença da ética da psicanálise, né? Então, eu sou regida pelas duas éticas aí. Por exemplo, eu como psicóloga e psicanalista, eu estou cadastrada no meu CRP, então devo satisfação ao conselho. E também tem a ética da psicanálise, que eu demorei muito mais tempo na minha formação. Como psicóloga, 5 anos, as minhas especializações a mais, mas não é obrigatoriedade, né? E como psicanalista, depois de 15 anos é que eu me autorizei a estar nesse lugar como psicanalista. Por quê? Porque a psicanálise tem a ética do desejo, do inconsciente. Então, para alguém se autorizar a psicanalista, você não tem um registro, né? Tanto que é uma dúvida que me colocam muito, pode ver lá. Então, psicóloga CRP, embaixo do psicanalista não tem um registro, um número, né? Mas tem uma ética, que é a ética do tripé, né? Para ser psicanalista, você precisa estar bem. O que rege o atendimento clínico da psicanálise é o desejo do analista em permitir que o foco seja o inconsciente do paciente, que ele não deseje nada além de ouvir o desejo do paciente. Então, olha quantos anos de terapia para que as minhas questões morais não sejam implicadas ali naquela escuta. Supervisão, então, como psicólogo você pode fazer, como psicanalista você é obrigado a fazer. Então, eu sei que eu e a Ju fizemos supervisão por escolha, né? Estar vinculado a um grupo de estudo. Então, a gente tem o Instituto Persona, onde a gente promove o grupo de estudo, e a gente tem também a vinculação dos nossos grupos. Eu, como Associação Mato Grossense, a Ju da Bratef, a Vivi vai todo ano no evento, né, da psiquiatria. Como que é o nome? Associação Brasileira de Psiquiatria, e tem um congresso que particularmente eu gosto muito, que não é da psiquiatria, mas que é de área afim, que é o BRAIN, né? O BRAIN, então, olha só, então a psicanálise tem isso, e eu queria trazer essa questão da moral, que eu acredito que não serve só para psicanálise, serve de alerta, né, gurias, para todo mundo, que é essa coisa do que Lacan dizia assim, olha, o profissional precisa garantir que ele não vai fazer mau uso da transferência, mau uso da confiança, mau uso do lugar de sofrimento que aquela pessoa te coloca como um suposto saber. Por que mau uso? Né? E aí eu vou encerrando para pensar como a gente precisa trabalhar essas questões, e como eu falei, do que eu olhei lá, a grande denúncia de processo que um psicólogo sofre é de ter colocado suas questões morais. Desde coisas muito simples, para vocês entenderem, assim, né? Não tem só quem é da área psi aí, eu acho muito importante pensar nisso, da ética do profissional que você procura. Que ética que ele segue aí, né? Porque senão você descarta toda uma possibilidade, a gente já viu isso, né? Ah, fisioterapia não resolve nada.
Porque talvez você tenha tido experiência com um fisioterapeuta que ou não tenha muito conhecimento, ou propôs aquilo que ele não dá conta, ou fez mau uso daquela titulação e você descarta toda uma área científica importante. Em saúde mental isso é muito comum. Você foi lá na terapia, não sei do que, das quânticas, das não sei das quantas, das cores, das amarelas, porque você pode ser terapeuta do que você quiser, pode inventar um nome, não tem nada que te rege. E aí você diz, não adianta nada e conversar com um profissional. Então, isso que eu queria trazer para pensar muito sobre a ética, que há profissões que têm um conselho e um código, e há profissões que têm uma exigência muito clara, muito segura, como é a psicanálise. Então, eu falo sempre assim, né? Acho que eu falei bastante para a Ju. Quem se diz psicanalista porque entrou numa escola, porque começou a terapia, já quebrou a ética. Então, como que vai ter uma relação de confidencialidade, de ética com o paciente se ele já quebrou o princípio? É como eu me dizer psiquiatra. Ah, mas eu tenho bastante conhecimento, eu estudo com a vivência. Eu não posso me dizer psiquiatra, né? Tem todo um processo importante dentro dessa profissão, todo um conhecimento científico dentro dessa profissão. E aí, pensando em saúde mental, a gente viu as aberrações que já fizeram, né? Até hoje nós temos esse resquício da loucura associada ao sofrimento mental. Porque sim, nós tínhamos uma ética de isolamento. Nós tínhamos uma ética de abandono, onde eu peguei uma parte onde os familiares levam para longe, interna em algum lugar bem longe, que ele fique uns 8 meses, se puder. Então, era a ética do... Na época não se tinha o tratamento, né? Então, adequado. Quando se tinha um diagnóstico, vamos colocar, de esquizofrenia, era um diagnóstico definitivo, né? E para esses familiares, tratar de um paciente esquizofrênico era muito difícil, porque realmente mexe com toda a família, é um paciente de difícil convívio. Então, naquela ocasião, se fazia necessário a ética do isolamento, da conduta. Só que isso gerou a perda da capacidade das pessoas de entenderem que existem vários tipos de transtornos mentais. Não é só esquizo, né? Não são somente esses transtornos. E hoje, eu falo com o advento dos fármacos, né, bons, a gente consegue ter pacientes esquizofrênicos que você não diz que é esquizo, né? Que você não olha para ele e ele tem uma vida funcional normal. Mas naquela ocasião se fazia necessário esse isolamento, só que o que eu vejo é que se perpetuou demais. E aí nós entramos nos opostos, né? A briga muito grande pela retirada de todos os hospitais, e hoje, principalmente nas grandes cidades e principalmente na população mais carente, você não tem leito de internação, né? Então a gente brigou pelos opostos, a gente está nos extremos, né? Na época se tinha demais, né? Tanto é que eu já falei aqui inicialmente que eu não sou fã da internação, só quando realmente necessário, e raras as vezes quem trabalha comigo sabe que eu peço. Mas hoje, para quem precisa e quem trabalha com leitos de psiquiatria, sobretudo no Sistema Único de Saúde, é muito difícil você encontrar vaga, né? Então, existe um sofrimento, uma demanda muito grande, principalmente para os pacientes que a gente chama de psicóticos, né? Aqueles refratários ou que não respondem, ou que de uma certa forma estão tão deteriorados que se tornou difícil o retorno da convivência dele com a família. Mas eu costumo dizer sempre, com a orientação correta, né? Com as medidas corretas, com esse acolhimento familiar também, porque a família adoece, né? A família adoece junto. A gente consegue reintroduzir, sim, esse paciente, mesmo debilitado na sociedade, né? Retornar para o leito familiar, o que é muito melhor. Então, cada momento, cada ética, cada momento tem o seu período histórico, né? Que vai representar a ética daquele período, né? E essas coisas podem ser mudadas ao longo do tempo. E é sempre importante a gente ter essa visão, né? Do que foi feito naquele momento e o que pode ter sido feito agora. O que a gente pode fazer diferente? A Cláudia trouxe algo que eu acho bem bacana, que ela falou assim, eu não posso dizer ao paciente o que ele tem que fazer, né? O profissional, ele não pode colocar no paciente os seus princípios, aquilo que é a crença dele. Ah, porque eu sigo determinada religião, eu quero que você siga, né? Porque eu acredito em determinada coisa, eu quero que você faça. Porque eu quero que você se separe, porque eu não acredito mais no seu casamento, que você vai se separar, né?
que não foi nenhuma nem duas, né? Chegou assim, não, eu parei porque me mandou separar, né? Eu parei porque me mandou frequentar determinada religião, né? E a gente, na ética, principalmente em saúde mental, a gente está lidando com pessoas que estão fragilizadas, que estão com sofrimento. E a gente não pode fornecer a elas o nosso conceito, aquilo que a gente acha que é correto, para dar a diretriz do que ela vai fazer da vida dela. Essa diretriz é sempre do indivíduo. O que a gente vai é nortear aquilo que ele está querendo, né? É nortear o desejo desse indivíduo que muitas vezes está escondido através do sofrimento. Então, eu acho que isso que a Cláudia trouxe é bem, bem pontual, bem importante da gente preocupar com essa ética, com essas situações, a gente não colocar a nossa visão para aquilo que a gente acha que é o correto para o paciente. Tecnicamente, a gente sabe, mas a gente não pode forçar o paciente a definir o que ele tem ou não que fazer da sua vida. Eu peguei muito, Vivi, quando eu coordenava saúde mental, tanto na rede quanto no hospital, álcool e drogas também, não só esquizo, psicose e surto, a questão do levar longe. E aí, o que a gente observou, né? Que não tinha o que se preconiza hoje, que funciona, que é a questão acompanhamento medicamentoso, equipe multidisciplinar, inserção em grupos sociais diferentes. Então, o paciente que estava lá na sua 20ª internação e a família dizia, tem que internar de novo, como única alternativa, eu dizia, tá, como é que eu retorno? Como é que... Ele falou, olha, eu não tenho atividade, eu sou aposentado, eu moro na frente de um bar no interior, e eu não sabia que... Eu falei, como é que o senhor toma remédio depois? Ele falou, eu nem sabia que eu tinha que tomar remédio depois que eu retorno. Nunca ninguém me falou, nunca teve visita do agente de saúde. Então, o que a gente começou a fazer? Só dava alta se alguém da rede, quem era alguém da rede, assistente social, agente de saúde, né? Cada município, porque era regional, tinha o seu responsável aí, né? O seu terapeuta de referência, ele tinha que vir assinar junto e se responsabilizar pelo retorno daquele paciente, que a rede de atenção ia acolher ele, né? Ele não ia simplesmente, porque senão, sim, fica aqui o isolamento, né? A internação é o único recurso, eles nem conhecem outra possibilidade. Então, o que eu ia falar é que justamente a gente sai de uma ética de isolamento manicomial, né? Inclusive deixado lá para morrer, para uma ética que também é tendenciosa, a questão da ética da medicalização, como se fosse só isso, né? O que vocês falavam, assim, ó. Tem que ter remédio, senão não tem outro tratamento. Então, antes era internar, depois era medicação. Qual é o remédio que eu vou tomar? Para uma ética do cuidado e do acolhimento, que é isso que a gente tanto preconiza em saúde mental, né? Não é a abordagem do profissional, né? O profissional pode ser maravilhoso e pode ser diversas abordagens trabalhando junto, na questão de acolher esse sofrimento, de entender, não importa se bebe há tantos anos, se internou, se não internou, se fez até algum ato ilícito, não nos cabe. O que eu ia pontuar? Que a gente precisa tomar cuidado, e se você observar as denúncias, as reclamações da área da saúde mental, é que a gente tá com a tendência a cair na ética do aprisionamento moral. Então, não adianta a gente falar tanto de humanização, de acolhimento, de essa questão do profissional ter se tratado essas questões, essas escolhas, que eu amo da psicanálise isso, né? Eu me lidar bem com o meu desejo e não impor o meu desejo a ninguém. E entender que... Eu lembro um professor que ele falava muito assim, ele falou, olha, o dia que vocês se sentirem no lugar de um juiz, de ter que decidir quem que tá certo ou que tá errado desse casal, se essa pessoa está certa ou está errada, porque o paciente vai perguntar, tá certo isso? O dia que vocês sentirem essa tendência, vocês vão fazer outra faculdade, vão fazer direito. Porque quem julga a lei é quem faz direito, não é psicologia, não é saúde mental. Saúde mental não tem esse direito, nem essa condição, nem esse manejo de julgamento moral. E aí que eu queria trazer para isso, cuidado para a gente não cair na ética do aprisionamento moral, onde o paciente se reporta a nós para a gente, numa forma de guru, dizer o que ele tem que fazer. E aí, né, se vocês, como eu falei, se vocês lerem lá, a paciente que disse assim que engravidou e não sabia quem era o pai, e a psicóloga disse, sabe que isso é feio, namorar dois ao mesmo tempo? Não se trata não se trata desse tipo de julgamento que a gente diz. Como a Vivi fala, é muito comum, né? Caso ou separo. Então, quando eu trago a ética da psicanálise, que eu acho tão linda, é justamente disso. Onde está o teu desejo? E você vai ter que se responsabilizar por ele.
E muitas vezes o paciente nos escapa, mesmo que ele retorne depois, né? Isso é muito comum também, porque ele quer, ele tá fragilizado e ele quer ou teve experiência de alguém que vai dizer o que ele fazer. E aí eu lembro do paciente, né, que sempre dizia, eu saio até brabo, que você não me diz o que fazer. E aí teve uma sessão que eu fiz essa intervenção da questão do lugar da mãe. O quanto ele estava procurando esse lugar da mãe que ele serviu há tanto tempo. E isso foi transformador, né? Hoje ele diz, eu tenho outra postura, eu tenho outro, eu me observo, eu sei que eu que vou ter que decidir arcar com a consequência do desejo, né? Daquilo que eu decidi. Então, olha que lindo essa ética do desejo, né? Que a minha pílula é que a gente não caia depois de tanto tempo falando da reforma psiquiátrica, da questão de saúde mental, né? A gente quer levar essa bandeira da saúde mental como respeito ao sofrimento e ao transtorno, que não se caia numa ética de aprisionamento moral, onde o psicólogo, seja quem for, né? Porque hoje a rede ela é muito ampla e ainda bem que ela é multidisciplinar no trato com a saúde mental. Tem a enfermagem, temos vários colegas aí caminhando conosco nessa luta, que a gente não se coloque nesse lugar de juiz, porque senão a gente mata a pessoa. A gente mata o desejo daquele sujeito que vai ter que lidar com as consequências das escolhas. Por isso que a ética da psicanálise é expandir a questão do vazio, é expandir a questão da... Meu filho aqui. É expandir a questão do sempre vai estar em falta, toda escolha vai ter uma consequência, né? E sim, quando a gente encontra esse lugar, a gente tem qualidade de vida, a gente tem saúde mental. Quando eu sei que eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, pensando em ética na saúde mental, eu acho que o recado está dado aí, né? E viva a alteridade. Então, lá, que obrigada. vocês nos ajudem a propagar, né? E a gente sempre convida o pessoal aí quando a gente finaliza, né? Que vocês nos ajudem a propagar essa questão da saúde mental como ciência, como responsável, né? E cuidado com esses pedidos e me digam o que fazer. Às vezes a pessoa nem chega até um profissional porque alguém quis ajudar e tomou esse lugar de juiz. Né? Então, o familiar disse, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso é o melhor. E aí a pessoa não conseguiu nem chegar ao serviço de qualidade, ao serviço profissional, né? E quando a gente diz, olha, eu não sei, e você vai ter que lidar com isso, eu entendo, mas vamos procurar ajuda profissional, é muito melhor, né? Não sei se você passa por essa experiência. Bom, mas o intuito da pílula é curto, né? É para dizer que semana que vem tem mais. Também. E que fique registrado, né? Esses lampejos de pensamento. E é essa é a intenção. A persona está aqui para isso. Oi, Miguel, boa noite! Estamos aqui para isso, né? É uma troca, é uma difusão do nosso suposto saber. E a gente está aqui para isso junto com vocês e agradeço imensamente a presença de todos. Obrigada. Boa Maravilhoso, noite. boa Beijo, noite. Helena. Beijo. Boa semana a todos. Até segunda-feira, 20 e 29, tá? Esperamos vocês. Podem mandar sugestão de temas aí, tá? E um grande abraço a todos e que a gente possa se apropriar do nosso desejo e compreender o outro, né? Sem ser essa instância moral. Tá bom? Beijão, gente! Beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.